Caio, a declaração de Eduardo Bolsonaro comparando professores a traficantes de drogas foi preconceituosa? Olha, eu acho que a comparação ela foi infeliz, mas é muito importante colocar a ênfase no que qualifica ou que desqualifica aqueles professores aos quais o deputado se referiu. Ele não fala de todos os professores, ele não fala do bom professor comprometido não só com o ensino, mas também com a formação do seu estudante. Ele fala especificamente em professor doutrinador. Como eu não padeço da síndrome da pior interpretação possível, eu vou julgá-lo por aquilo que foi dito. O professor doutrinador, ele viola direitos fundamentais, constitucionais do estudante. Por quê? Ele faz uso da sua audiência cativa, né, para incutir nos seus estudantes uma visão de mundo unilateral. Ou seja, ele usa do seu mistério como ferramenta política de ideologização do ensino. E isso é defeso. A gente quer ensinar que os nossos estudantes, nossos alunos, tenham um pensamento crítico, não que eles sejam programados para enxergar a vida sob determinadas lentes de terceiros. A gente busca o quê? Independência intelectual, não vassalagem a uma ideologia. Então, obviamente, existe diferença entre traficantes e professores doutrinadores, mas a repercussão da fala, ela se deve a uma interpretação equivocada e distorcida, como se ele tivesse ofendido todos os professores. Não, talvez ele tenha ofendido aqueles professores que não executam o seu trabalho da forma correta. E agora falando sobre o que é a doutrina, e aqui de novo, né, fazendo uma concessão de interpretação ao deputado, eu imagino que ele tenha falado algumas coisas em termos de figura de linguagem, porque a doutrinação é um veneno para a mente, assim como as drogas são um veneno para o corpo. E ambas têm sim o condão de destruir as famílias, de destruir a sociedade. Porque, de novo, são ambas situações em que a pessoa não está pensando por si mesma, seja porque ela está entorpecida ou porque ela foi vítima de desinformação, de doutrinação, de proselitismo, de programação mental. Então, apesar de deixar registrada a minha crítica à infelicidade da comparação, eu acho importante a gente extrapolar um pouco a pergunta e refletir sobre o que nós esperamos dos nossos docentes e que tipo de cidadão nós queremos formar. Queremos formar cidadãos, estudantes, alunos doutrinados ou alunos que são livres pensadores. Muito bem. A gente vai assistir de novo, mais uma vez, a fala de Eduardo Bolsonaro para a gente chamar aqui, então, a fala do Tardelli. Vamos ver. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Tardelli, essa fala do Eduardo Bolsonaro comparando os professores a traficantes de drogas foi preconceituosa? Eu vi 4 vezes essa fala. Olá, Caio, tudo bem? Boa tarde, né? Que bom te ver aqui. Eu fiquei com uma dúvida, será que ele homenageou os traficantes? Quando ele comparou os traficantes a professores? Não sei. Porque, com todo respeito, Caio, eu acho que você está redondamente enganado. O que ele faz, o que o Eduardo Bolsonaro faz, é de uma... é baixo. Pelo seguinte, o que é o professor doutrinador na concepção dele, nessa concepção delirante dele? O professor doutrinador é aquele que prega para os alunos aquilo que ele entende ser pauta de esquerda. Isso é o professor doutrinador. Se ele pregar a pauta de direita, ele não é o professor doutrinador.
Professor doutrinador é aquele que, para ele, estabelece pautas como direitos humanos, certo? Como combate a homofobia, a LGBTQIA+, isso, fobia, certo? Isso para ele é um professor doutrinador. Professor doutrinador é aquele que pede para o aluno não se deixar levar por fake news. O professor doutrinador, para ele, é aquele professor que consegue fazer com que o aluno perceba que o mundo é um pouco mais daquilo que está diante dos olhos dele. No momento em que ele diz que o professor doutrinador destrói a família, esse imbecil desse Eduardo Bolsonaro, me perdoe essa expressão, me fale uma família que foi desfeita pela educação. Que eu te mostro 50 milhões que foram desfeitas pela ignorância, pela ausência de educação. O que joga as pessoas na marginalidade, no crime, é a ausência de educação. É esta ausência que esse cabra fala num momento absolutamente inoportuno, o Brasil discutindo a reforma tributária, e ele se reúne com meia dúzia de pessoas para fazer um protesto pró-armamento no Distrito Federal com esse tipo de discurso. Ô, senhor Eduardo Bolsonaro, se o senhor acha que o professor doutrinador é pior que um traficante, aquele que não teve o professor é o quê? O senhor nega a educação como valor. A educação não é repetição de informações. A educação é a libertação do indivíduo. Eu me lembro de uma professora, eu vou fazer um depoimento pessoal aqui, eu acho, ela está viva, a dona Ivone Boulos Mosca. Ela nos ensinava que a gramática, que a língua, não é apenas um idioma, a língua é o lugar onde nós habitamos. Ela nos fez amar a língua portuguesa. Mas ela nos fez amar a língua portuguesa questionando a língua portuguesa, fazendo com que nós nos revolucionássemos internamente, meninos, garotos do interior de São Paulo e garotas do interior de São Paulo, nós adorávamos a aula dela. Por quê? Porque era uma aula de liberdade. A professora Ivone Boulos Mosca seria, para o Eduardo Bolsonaro, uma professora doutrinadora. E essa mulher formou uma geração. Ela nos fez gostar de Iracema, porque ela declamava Iracema com a gente. Ela mostrava o mundo, ela ia analisar um livro, ela analisava a realidade social daquele momento, o que a gente estava vivendo. Nós fomos entender o Cortiço de Aloysio Azevedo com muito maior riqueza, porque esta mulher, professora pública, nos deu um panorama do Rio de Janeiro escravagista daquela época. Esse livro causou na gente uma mudança profunda. A Morte de Baleia, livro do Graciliano Ramos, eu estou citando, ele não leu nada disso. O Dudu Bananinho não leu nada disso. É uma das cenas que o professor doutrinador vai dizer para os alunos: olha o que a fome reduz a dignidade do indivíduo. Olha o que a fome faz com a família. É isso que é a educação. É nos ensinar a ser solidários. É nos ensinar a ver o outro. É nos ensinar a ter empatia. Não um discurso desse. Isso não é discurso. Eduardo Bolsonaro cometeu crime? Eu acho que não. Eu acho que não. Ser idiota é um direito que a gente tem na legislação. Não é porque ele é um idiota que nós vamos ter que processá-lo criminalmente. Eu tenho 2 minutos e vou dar um para cada um, tá? Ah, desculpe. Perdão, Caio. Não, vocês falaram ao mesmo tempo. Quando você fala se cometeu crime, não. Incitar. Foi uma pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Ele acaba incitando hostilidade contra professores quando fala isso, e professores, eu falo professores doutrinadores, que é a expressão que ele usa. Exatamente, contra professores, jamais, não foi isso que ele falou. Porque é difícil identificar, né, Caio? Quem é o professor doutrinador? Então, assim, fala para alguém que está ouvindo, para o ouvinte, quem é o professor doutrinador. Por isso que eu estou falando. Mas professores doutrinadores que sejam. Olha, eu discordo de muita coisa que foi dita aqui pelo Tardelli, mas eu concordo com ele que a ausência de educação, essa sim é o maior crime. Quando a gente vê os números do lulopetismo na educação, no ensino básico, medidas pelo ranking PISA, a gente vê que ao longo de 13 anos o Brasil não evoluiu uma posição em leitura,
ciências naturais e matemática. Na verdade, o último relatório referente a esse período de Lula e Dilma à frente do poder mostra que o estudante brasileiro não domina conhecimento suficiente para exercer a sua plena cidadania. Isso tendo quadruplicado o orçamento do MEC. Eu também concordo que fome prejudica essa situação, mas vamos lembrar que o PT deixou o país com 36% de insegurança familiar, segundo o IBGE, e assumiu o país com 34%. E eu não vi a definição do deputado sobre o que ele considera professor doutrinador, mas eu imagino que isso valha para professores doutrinadores da esquerda e da direita. Eu aqui fiz uma ode ao livre pensamento e o pensamento crítico. Ô, Tardelli, só sobrou 30 segundos para você, então você, por favor, ajuda essa sua amiga que é apresentadora. Ajuda o suficiente, imagina. A questão é a seguinte, a questão é o desvalor da educação para o bolsonarismo. O bolsonarismo odeia a educação, odeia a ciência. Esse tipo de frase é frase de quem odeia a educação. E ele não incitou porque ele não tem absolutamente credibilidade alguma. O que ele diz, como o irmão dele diz, está cada dia mais relevante. Ele só pontuou o seguinte: como essa turma bolsonarista odeia a educação. É a única coisa que do discurso dele se extrai.